Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu quero ler com vocês 3 versículos que falam sobre fé. O primeiro está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, a palavra de Deus. Juntos, vamos lá? E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé, então presta atenção, a fé não é de todos, de alguns, tá? E se você é uma pessoa que tem fé, está convertido, recebeu a fé salvadora, você tem que viver pela fé. Se a fé não é de todos, Paulo, a quem pertence a fé? Veja lá Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Bem forte. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, a fé não é de todos. Se não é de todos, é de quem a fé? Aí Paulo diz aqui: o meu ministério é pregar o evangelho para promover a fé. E o texto é claro. Essa fé pertence aos eleitos de Deus. Então, se você está aqui nesta noite, você é um sujeito convertido, você foi abençoado por Deus, recebendo a fé salvadora, pode dar um glória a Deus nessa noite. Ó, meu irmão. Mas eu quero que você entenda outro versículo. Se a fé não é de todos, a fé pertence aos eleitos de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículo 29. Diz assim, Mateus 9, 29. Vamos ler juntos? Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme. Então a fé não é de todos, a fé dos eleitos. E Jesus está dizendo aqui que tudo que vai acontecer na minha vida e na sua vida é conforme a sua fé. O que você espera que Deus faça em sua vida esse ano? Aí você tem que pensar nessa lei, a lei da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14, versículo 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Lucas 17, 5, os discípulos chegaram para Jesus, depois que Jesus fez um ensinamento sobre o perdão, eles ficaram tão desesperados, porque era tão difícil o negócio. Eles pediram: Senhor, então, aumenta-nos a fé. Irmãos, eu quero desafiar você esse ano a viver pela fé.
Agora, como é que Deus trabalha a nossa fé? Porque às vezes a gente pensa assim, que nós somos um vaso e que Deus tem um caldeirão de fé. Aí você fala assim, aumenta-nos a fé. Aí vai Deus, derrama enche você de fé. Não funciona assim. A Bíblia diz, o justo viverá pela... Ou seja, a forma de viver do cristão e da igreja é pela fé. Não tem outro princípio espiritual mais importante do que esse. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós crescemos em santidade e santificação, pela fé nós temos esperança, pela fé nós temos acesso a todos os recursos espirituais disponíveis que Deus tem para nos dar. Mas eu queria rapidamente apresentar aqui para vocês como é que Deus ele nos testa, Ele nos promove assim o crescimento, a purificação da nossa fé. E a primeira coisa que Deus faz, e eu queria que Deus, Ele faz a nossa fé crescer, aumentar, mandando dificuldade para nós. Às vezes eu fico pensando, porque vocês sabem que ninguém notou aqui que eu sou ansioso. Vocês acham que eu sou ansioso? Aí eu vou ler. O pessoal fala, não, todo ansioso, ele não tem fé. Eu falei assim, eu tenho fé, Senhor, agora eu sou impaciente. Porque tem uns caras que são tão santos assim que, não, isso aí é incredulidade. Não é. Às vezes eu faço aquela oração do pai do menino. O filho estava endemoniado. Ele tinha pedido os discípulos para expulsar, não expulsou. Jesus chega e diz para ele, tudo é possível ao que crê. E ele responde para Cristo, então, ajuda-me na minha incredulidade. Eu carrego dentro de mim a síndrome de Zacarias. Qual é a síndrome de Zacarias? Ele passou 30 anos orando para que Isabel se engravidasse. Deus manda o anjo e diz, olha, Isabel vai engravidar e vai dar luz. Ele diz, não acredito. Eu não acredito. Aí Deus falou, então você vai fica mudo até o menino nascer. Lembra da igreja lá em Atos dos Apóstolos, orando para que Pedro fosse solto? Aí Pedro é solto pelo anjo, vai lá no culto de oração, bate na porta. A turma, não é Pedro não, é o anjo dele. Deus, irmãos, manda dificuldades. Está lá, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos lá, bem forte? Nisso exultai, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Próximo. Para que, uma vez, muito mais redunde em louvor. Pedro vai usar esse adjetivo precioso para a pessoa de Jesus, para o sangue de Jesus e para a nossa fé. A nossa fé ela é o quê? Preciosa. E como é que Deus trabalha a nossa fé? Com lutas,
com dificuldades. Às vezes a gente tem um sentimento de triunfalismo, achando que o fato da gente ter fé, a gente não vai ter problema. Nos heróis da fé, tem heróis ali que foram cerrados ao meio. O profeta Isaías. Foram apedrejados, foram perseguidos por causa da fé. Então, como é que Deus vai trabalhando a nossa fé nesse ano? Vai mandar provação. Tá ligado? Aí você está dentro de uma provação, aí você ora para sair, aí você sai, aí entra em outra. E a nossa vida é de provação, hein? Provação, de luta. Nós jamais cresceremos na fé, aumentaremos a nossa fé, se nós não tivermos o quê? Dificuldades. Segunda lição que eu aprendo é que Deus trabalha a nossa fé nos abençoando com prosperidade. Sabia disso? Tem gente que não pode ter nem dinheiro, nem poder, principalmente algumas mulheres. E Deus, às vezes, Ele nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. E se a gente não tomar cuidado, a nossa fé desfalece, ao invés de aumentar. Eu vou citar 2 exemplos na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 26. A história de um rei chamado Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. O texto é bastante claro. Uzias, ele foi um rei. Se você ler do versículo 26, do capítulo 26, de 1 até o versículo 15, você vai descobrir que não existiu um rei tão abençoado, tão próspero, como o rei Uzias. Veja no versículo 15, 2 Crônicas 26, 15, o que é que diz? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Esse cara, top. Enquanto ele estava ali com Deus. Mas veja o que acontece no versículo 16. 26, 16, o que é que diz? Mas, havendo-se já, exaltou o seu coração e começou. Então, rei é rei, profeta é profeta, sacerdote é sacerdote. O rei ele quis agora dar um tipo de sumo sacerdote. Ele entrou no templo. E aqui tem uma coisa muito importante, que eu vivo isso, eu luto contra isso, eu vejo na vida da igreja, dos irmãos. É que tem crente que quanto mais Deus abençoa ele, mais incrédulo ele fica. Quando é justamente o contrário.
Por isso que a Bíblia diz que, ao se multiplicar os nossos bens, não ponhais nele o vosso coração. Tem crente que quando o cara não é ninguém, nasceu na roça, aí estudou, ajudado por todo mundo, mãe e pai pobre orando, o cara vem para São Paulo, aí faz direito a São Francisco, aí faz um concurso para juiz, para desembargador, cresce. Aí ao invés dele aumentar a fé, ele diz: não, essa igreja presbiteriana não é mais para mim, não tem nível. Quantas pessoas, filhos de crente, netos de crente, que desfrutam da aliança, das bênçãos de Deus, e ao invés de se tornarem mais crentes, o coração o quê? Se afasta de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Oséias, capítulo 12. Oséias. Desculpa, 13, versículo 6. Oséias 13, 6. O que diz aí? Quando está vendo aí? O cara era pobre, começou a ter pasto, começou a crescer, começou a ser abençoado, ensoberbeceu o quê? O coração e se esqueceu de mim. Eu faço essa pergunta: Senhor, não deixe que a soberba tome conta da igreja de Pinheiros. Porque excesso de bênção é um perigo. Se você está sendo abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida, é porque Deus quer usar isso para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Como é que Deus testa, aumenta, desenvolve a nossa fé? Com dificuldades, com bênçãos de prosperidade. Também Ele testa a nossa fé com umas exigências do outro mundo. São 1050 ou 1060 versículos no Novo Testamento. E tem cada versículo, irmãos, que pede da gente: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você já pensou nisso? Se vocês gostam de quem gosta de vocês, isso é fácil. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e orai por ele. Se o teu inimigo tiver fome, o quê? Dá de comer. Senhor, para aí. Deus fez você e eu, macho ou fêmea. Nos coloca no mundo perdido. Enche a gente de hormônio. E aqui eu estou falando para os adolescentes, para os jovens. E diz: sexo só dentro do casamento. Tá? Aí passa aquele mulherão na frente. Senhor, até quando, Senhor? Até quando?
Você já notou que o caminho é muito estreito? Que a porta é muito estreita? Que poucos são os que entram? E para a gente andar, a gente tem que tomar a cruz todo dia. Todo dia. Abrir mão da nossa vontade, do nosso querer. Então Deus testa a nossa fé. Fazendo assim. Através de mandamentos. Deus pede para a gente fazer coisas impossíveis. Deus pede de nós aquilo que é contrário aos nossos desejos, à nossa vontade, e aquilo que é contrário ao que o mundo oferece. Por que que Deus faz isso com a gente? Porque Ele quer que a gente viva pela fé. Significa viver na dependência dEle. Significa que nós não iremos sobreviver espiritualmente se não for pela fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tá certo? Eu sei que você é crente pra caramba, mas se a mulher de Potifar der em cima de você, não faça curso de discipulado com ela não, foge. Mas a gente tem que viver pela fé, e a fé nos leva a fugir, a fé nos leva a não querer, a querer. Não é assim lá? Moisés? Pela fé Moisés não quis ser chamado filho de Faraó, ele não quis. Ele preferiu. O verbo é claro. A nossa fé determina as nossas o quê? Preferências. Então, se você está orando para casar, pede uma coisa bonita. Eu conheço a história no interior de um cara que estava desesperado para casar. E ele resolveu fazer um jejum. E foi lá para a igreja, passou o dia da igreja jejuando. E lá no momento ele teve um surto, um espasmo espiritual. Senhor, a primeira mulher que entrar pelaquela porta é a mulher que Deus, que o Senhor preparou para mim. Aí entra a zeladora, 70 anos. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquele que crê em mim e me obedecer, comerá o melhor desta terra. Mas isso só acontece pela fé. Eu não sirvo para fazer aconselhamento de casais. Então, se você tiver algum problema, procure outro pastor, porque eu sou muito prático. O cara chegou no consultório: pastor, o senhor não sabe, minha mulher é assim, assada, assim, falou. Eu falei: meu irmão, essa mulher é uma santa, porque casar com um cara como você é um cara ceboso. Olha como é que você se veste. A mulher dá um beijo, olha o cabelo que você tem no nariz, no ouvido. Pastor, eu vim aqui para o senhor me ajudar. Eu falei: eu estou lhe ajudando, meu irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
faça segundo a vossa fé. Faça segundo a vossa fé. Sem fé é impossível, e aquele que se aproxima de Deus tem que crer na sua existência e tem que saber que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Vou terminar. Irmãos, Deus testa a nossa fé através de atrasos. Já ouviu falar nisso? Às vezes eu falo para Deus: Senhor, por que está demorando tanto? Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar e nunca o quê? Esmorecer. E o que esmorece a gente? É quando a gente ora e Deus não responde. Ou Deus demora. Deus atrasa, não é assim? Lembra de Marta e Maria? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? O Senhor chegou atrasado. E, meus amados irmãos, grande parte da nossa vida cristã é gasta sempre esperando. Temos que aprender a esperar. Isaías 64, versículo 4. Vamos ler esse versículo? Isaías 64, versículo 4. Vamos ler juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, ouvido, se percebeu, que trabalha. Então, não somos nós que trabalhamos para Deus, é Deus que trabalha para nós. Mas você está com a causa na justiça aí e está na mesa do juiz. Dá vontade de você entrar lá com a arma e dizer: dá para assinar? Quanto tempo na vida cristã a gente gasta esperando? Salmista Davi, no Salmo 40: esperei pacientemente, confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim, porque eu estava num poço de lama e perdição. Irmãos, a gente cresce porque Deus faz a obra dele em nós, através de nós, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Esse ano foi o ano de esperar, não foi? A gente espera. Você olha para o seu marido roncando, com aquele CPAP. Se diz: até quando? Vocês não pensam essas coisas, só eu, né? Quantas coisas a gente queria que fosse diferente. Quantas coisas que a gente queria dar um empurrão para Deus. Passar na frente de Deus, pedir a Deus: Senhor, faça logo, Senhor. Até quando? Mas Deus vai trabalhando a nossa vida. Trabalhando a nossa vida. Então, que esse ano nós possamos receber de Deus mais fé. Que como igreja nós possamos chorar juntos, nos alegrarmos juntos e experimentarmos aqui os grandes feitos do Senhor. Que a gente termine o ano de 2025
mais crente. Mais crente. Certo? Porque se a fé é a nossa riqueza, que nós possamos, irmãos, viver uma vida de maior dependência de Deus. Certo? Tem uma propaganda de um cartão de crédito que diz: há coisas que o dinheiro não compra, só se você tiver o cartão Visa. Eu vou dizer para você, há muitas coisas que eu e você nós precisamos, e nós só vamos conseguir se for pela fé. Se for pela fé. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração. Quero convidar os presbíteros para vir aqui nos ajudar na celebração da ceia. Vocês não ganharam na Mega Sena da virada. Eu sei para quem foi, eu acompanhei. Foram 8 pessoas que ganharam a Mega Sena. Mas você quer que coisas aconteçam na sua vida esse ano, quer ou não quer? Você tem causas diante de Deus, você tem lutas, você tem desafios. Você quer melhorar, você quer crescer. Todo crente, irmãos, ele sempre está insatisfeito com alguma coisa. Que você seja mais feliz aqui na igreja. Eu li um livro, título do livro, Como Evitar Pessoas Tóxicas. Eu falei, só se abandonou o ministério. Porque só chega tóxico aqui. Já notou que tem umas receitas que não são reais? Não são reais. Nós temos desafios na nossa vida, de relacionamento, no trabalho, pressões, tentações, provações. Mas lembre-se, tudo isso Deus está usando para aumentar a sua fé. Amém? Olha para nós aqui, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas motivações, os nossos erros, os nossos pecados. E somente pela Tua graça o Senhor não desiste de nós. E somente o Senhor tem o poder para nos mudar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Pai, ajuda-nos nesse ano, que nós possamos ter um ano de fé, Senhor. Que nós possamos olhar para a nossa vida, para cada detalhe da nossa vida e dizer, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tirou, foi o Senhor que permitiu. Que haja no nosso coração essa dependência, essa humildade, de orar com mais fervor, de ser mais perseverante, de ser mais paciente. Cura-nos, seremos curados, Senhor. É o que diz a Tua palavra. Não permitas, Pai, que a soberba venha tomar conta do nosso coração. Proteja-nos de nós mesmos. Que o Senhor nos conserve humilde. Que nós possamos estar sempre nos humilhando sob a Tua poderosa mão, para que no devido tempo o Senhor nos exalte. Que esse ano seja um ano de fé para nós, para cada um aqui, para cada família, para a nossa igreja. Venha nesse momento perdoar, Senhor, os nossos pecados. Nós vamos participar da ceia agora. Purifica-nos, santifica-nos. Usa esse meio de graça, Senhor, para nos fortalecer, para marcar um recomeço nesse primeiro domingo do ano. Consagramos a Ti esses elementos do uso comum para o uso espiritual agora. E que o Espírito Santo possa mover aqui no nosso meio, trazendo perdão, consolo, esperança, trazendo libertação,
desapego, reconciliação, perdão. Trabalhe agora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.